Oi, sejam bem-vindos. Você chegou ao canal 10% Mais. Esse é um espaço para a gente falar sobre saúde mental, bem-estar, longevidade, comportamento, porque a gente, eu e você, queremos viver mais e melhor. A convidada de hoje é atriz, humorista, criadora do projeto Rumo ao Riso, que leva arte e escuta humanidade a hospitais de todo o Brasil. A Gabi Roncati, que quando a gente chama para conversa, a gente já chama com riso. Gabi, chega mais para nossa conversa. Oi, Abigail, tudo bem, gente? É muito gostoso estar aqui com você. Muito obrigada pelo espaço. Estou muito feliz e tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser incrível hoje. Eu tenho absoluta certeza. Eu quero te agradecer já antecipadamente por sua generosidade e por trazer esse sorriso lindo que eu estou vendo aqui na tela. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente está me dando razão, tá, Gabi? Não é só o seu sorriso, você é muito linda. Me conta, Gabi, Obrigada. de onde vem essa sua ligação, né? A arte, a palhaçaria, como é que tudo isso deu match? Vamos lá. Eu, desde muito pequenininha, já trabalho como atriz, né? E trabalhando como atriz, eu tinha uma professora que chamava Isadora. E eu achava que eu não me dava muito bem com humor, achava que as pessoas não davam muita risada de mim, tal. Aí um dia ela me colocou para fazer Romeu e Julieta. Dito e feito, eu fiz Julieta e, na verdade, todo mundo ria de mim quando eu fazia Julieta. E naquilo, para mim, eles estavam rindo porque eu não sabia fazer direito e tal. E aquilo me frustrou um pouco. Aí ela falou para mim: não, Gabi, eles estão rindo porque você é engraçada. Eu falei: não é possível. Aí ela criou Romeu e Julieta na roça, que daí eu fiz o guarda, nem fiz a Julieta mais. E meu match com humor vem de muito tempo atrás. Depois de um tempo, eu comecei a fazer esquetes de humor, né, com um amigo meu, e a coisa começou a crescer mais e mais e mais. Aí eu juntei com meu marido, com o Landau, que é um músico, e a gente tem um projeto também que chama Rock Mais Humor, que a gente também viaja o Brasil inteiro. Eu faço stand-up, ele faz a música. E nessas cidades que a gente viajava, eu sempre falava, né? Poxa, já que a gente já está aqui, o que custa a gente visitar uma ONG, alguma coisa da cidade, para a gente levar um pouco de alegria? Um tempo atrás disso, eu já fazia voluntariado de hospitais, já tinha me formado como palhaça, já tinha feito circo, mas a partir desse momento que a frequência com as ONGs, com outros lugares, começou a ficar muito grande. E eu comecei a perceber a real necessidade de como uma companhia, uma história, uma escuta e principalmente o riso mudava a vida daquelas pessoas só de você estar ali. Aí eu falei: puxa, eu quero fazer mais isso. Aí, numa outra conversa com uma amiga, que é a Rebeca, o Rumo ao Riso já estava na minha cabeça, e ela falou: por que você não vai fazer real a palhaçaria de hospital? Falei: verdade. Aí daí começou o Rumo ao Riso, e hoje eu te falo, Abigail, o Rumo ao Riso é meu filho preferido, se é que a gente tem, porque o Rock Mais Humor também é um filho, mas o Rumo ao Riso, por conta dessa causa social, se tornou meu filho preferido. Foi daí que veio o match, aí a gente não parou mais, e me formei em risoterapia e o riso faz parte do dia a dia. Rumo ao riso, você pensou inclusive num nariz diferente, numa maquiagem diferente. O que é que isso, né? De que maneira todos esses detalhes foram pensados para entrar num ambiente que, por vezes, não é nada agradável como o ambiente hospitalar? Com certeza, Abigail. O nariz azul, né? Pensando no ambiente hospitalar, que já é desagradável, não é uma coisa legal, a gente pensou, bom, a gente precisa mudar na cabeça das pessoas, que seja por minutos, que ela está num ambiente hospitalar, tomando medicamentos, sentindo dor, injeção, enfim. E eu estudei muito para pensar, para a gente não falar sobre comida, para a gente não chegar muito invasivo, para a gente não chegar com piada fora de hora. Aí veio, né? Eu pensei, eu falei: poxa vida, tem muita gente que tem medo de palhaço, né? Isso realmente existe, tem, por mais que ele seja uma figura linda, tem gente que tem medo. Aí o nariz azul veio de uma conversa com meu marido. O que a gente pode fazer para desmistificar? Puxa, vamos mudar a cor do nariz. Vamos colocar o nariz azul, que por si só o azul, para mim já é uma coisa mais angelical, mais suave, mais mar, né?
Aí a gente colocou o nariz azul pensando nesse medo do palhaço, pensando em não chegar com muita cor, né, com muita coisa já de uma vez. A maquiagem vem para a mesma coisa. Uma maquiagem mais clown, mais suave, para você não assustar e você poder ir entrando devagarzinho e poder conquistar a pessoa que está ali sem ter uma coisa muito bruta. Óbvio que a cor é muito importante, tudo é muito legal, mas o nosso a gente pensou em ser um pouquinho mais suave, para entrar devagarinho no coração das pessoas. E Gabi, você falando, eu imagino a cena, né? E quem está nos assistindo e nos ouvindo também, pelo Spotify, tá imaginando tudo isso. Tá, a Gabi com uma maquiagem clara, linda, com esses olhos azuis, com esse nariz azul. Como é que eu entro? Como é que eu abordo? Como é que é essa abordagem? Conta um pouco, porque é uma curiosidade. Lógico. A abordagem do Rumo ao Riso, do palhaço terapeuta, do nosso projeto, a gente faz uma coisa muito sutil. Eu acredito que todos os palhaços hospitalares usam assim. A gente sempre vai pedir licença para entrar no quarto. A gente bate na porta e pergunta se a gente pode entrar. Se o paciente disser sim, a gente vai entrar no quarto. Se ele disser não, a gente vai agradecer, vai fechar a porta e vai sair. E eu te falo, Abigail, que o fato do paciente dizer não também é uma coisa muito legal para a gente receber. Por quê? Porque o paciente está ali para tudo que está acontecendo em volta dele, ele é obrigado a dizer sim. Ele é obrigado a dizer sim para a medicação, ele é obrigado a dizer sim para o banho naquela hora, para a troca de curativo, para tudo ele é obrigado a dizer sim. Então ele até perde o poder de se expressar, né? E quando ele diz não para o palhaço, ele volta a poder falar o que ele quer da vida dele. Então, se ele não quer, a gente respeita, fecha a porta, e assim a gente passa para outro quarto, e também fica contente que ele pôde voltar a se expressar e dizer não, eu não quero, ok, tá tudo bem, a gente vai para o próximo. É assim que funciona, mais ou menos, a nossa abordagem dentro do hospital. Gabi, a tua fala foi completamente dentro da psicologia, né? Sim, Você Márcia. teve que fazer alguns ajustes, né, na sua carreira para encontrar essa forma terapêutica para Com entrar nos certeza. hospitais? Com certeza, Abigail, porque a arte me levou para um lado totalmente lúdico, né? Que já é maravilhoso por si só. A gente fala que a arte ela não é uma terapia, mas é terapêutica, né? E quando entrou a palhaçaria terapêutica, os cursos que eu fiz de palhaçaria terapêutica, ele já te leva um pouco mais para a psicologia. E agora eu me formei em risoterapeuta, e a risoterapia, apesar dela ser uma técnica que trabalha os benefícios através do riso, se você não trabalhar um pouco a neurociência e a psicologia, a gente não consegue trabalhar legal, né? Porque o que a gente fala? Um palhaço terapeuta, ele chega no hospital. Se ele não tem uma instrução ali, por mais que aquele trabalho seja voluntariado para o hospital, em vez de ajudar, ele pode atrapalhar. Então, é muito importante que a gente estude bastante, até quando a gente vai ajudar. Porque tem gente que fala, só vou ser voluntariado, eu não preciso saber de nada. Muito pelo contrário, quanto mais a gente estuda, mais a gente ajuda. Então, é muito importante. Então, eu procuro cada vez mais aprender sobre psicologia, sobre o comportamento humano, neurociência. Quanto mais eu aprender, melhor. Porque a gente está falando, né, do riso, do rir, né, que Sim. estimula a liberação de endorfina, serotonina. O paciente ele não está nem sabendo desses neurotransmissores, mas a gente tem consciência de que, provocado o riso, ele vai ter um bem-estar, né? Esse riso vai estimular nele coisas boas. Com certeza, Abigail. Tanto é que para alguns pacientes, quando o paciente ele se abre para a gente, né, que a gente vai chegando devagarzinho, vai batendo um papo até chegar numa brincadeira, numa risoterapia ou simplesmente numa escutativa, a gente conta para ele, né, os benefícios do riso. Porque a gente contando os benefícios através da ciência, da neurociência, a gente consegue fazer com que ele faça o exercício. Quando você fala para ele, o nosso cérebro não entende se você está rindo genuinamente ou se você está provocando o riso. Os benefícios são os mesmos. Ele fala, opa, sério?
Eu sabia que rir era bom, mas não sabia que a gente poderia provocar o riso. Aí a gente ensina um exercício simples, é muito legal, porque daí ele vai entender que um bom riso associado de um bom tratamento médico, a melhoria dele é muito mais rápida e é muito mais tranquila, porque você relaxa, então você vai para um caminho melhor. Lógico que eu gosto de deixar sempre muito claro. Quando as pessoas dizem o riso cura, né? Eu digo que o riso cura o seu coração, o seu ambiente social, a sua vida, você para você. Mas se você tem uma doença séria, uma coisa que você precisa de um tratamento maior, você tem sim que associar a boa medicina com a risoterapia para que os dois juntos possam te trazer esses benefícios todos. Você não pode parar de tomar remédio e só rir, né? Então, e nem só tomar remédio e não ser feliz. Então, você tem que associar os dois. As duas coisas juntas vão te levar por um caminho muito legal. Isso eu garanto. Gabi, como é que a gente desperta o riso? Há necessidade, né, de um fato engraçado, de uma piada? Como é que esse riso fácil ele vem? Ou só a gente olhar para você é impossível você ficar de cara feia ou ficar de cara fechada? A gente ensina, Abigail, que o riso ele é um exercício, né? Como uma musculação. Você vai os primeiros dias, o primeiro mês, ela é difícil, né? Ela dói os músculos, ela demora para você ver os resultados. O riso é a mesma coisa. Você tem que treinar o riso para que você tenha os benefícios dele e para que ele se torne mais fácil. Óbvio que se a gente pegar um filme de comédia, alguém fazendo uma piada, esse riso vai sair solto e, graças a Deus, ele fica muito, muito feliz e muito verdadeiro. Porém, a gente pode treinar o riso. Você não necessariamente precisa ter algo de comédia, nenhum estímulo de fora, né? Você pode simplesmente respirar. Quando você for soltar o ar, você solta uma gargalhada. Esse é um dos jeitos. E quando você solta essa gargalhada, como você para, o cérebro ele não consegue gargalhar e pensar alguma coisa ruim ao mesmo tempo. Então, quando você gargalha, você para de pensar. E você mesmo se contagia com a sua gargalhada. A segunda, a terceira, a quarta gargalhada vai vir muito mais fácil, né? Então, você vai treinando isso e o riso vai ficando mais solto cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E você rindo cada vez mais, os benefícios vão crescendo junto também. É assim que funciona. Maravilhoso. E o que você descobriu, né, sobre o riso nesses encontros com pessoas em situação de fragilidade? Elas te ensinam Olha, alguma coisa? nossa senhora, cada dia é um ensinamento novo, cada dia é uma coisa nova. Tanto é que a gente, né, nós palhaços terapêuticos, o nosso grupo, a gente se estimula, né, tanto um ao outro, todos os dias, depois de uma visita, a gente escreveu o que aconteceu, porque senão a gente esquece. E tem muita coisa legal que acontece. Por exemplo, você entra num quarto de uma criança que está tomando medicamento que dá enjoo, que dá mau humor, que ela não quer nada com nada, ela já não está com vontade de comer, porque tudo aquilo é chato, né? Principalmente para criança. O adulto, a gente consegue entender um pouquinho melhor. Você se força a comer, você se força a caminhar, a criança não consegue, para a criança está tudo muito chato. Então, quando a gente chega devagarzinho, vai conversando com ela, vai mostrando, vai entendendo quem ela é, né? Porque não adianta você ter uma técnica geral, um manual escrito e entrar usando para todo mundo. Muito pelo contrário, cada indivíduo é único, o riso é único, né? Quando você vai estimular o riso em alguém, o riso é muito singular, o riso é cultural, o riso é do seu dia a dia. Tem coisas que eu vou dar risada que de repente para você não é engraçado. Então a gente toma muito cuidado com isso, principalmente com a criança. Então quando você entra, você consegue estimular, você consegue fazer uma graça, até o próprio exercício do riso, a gente rindo e a criança começa a rir. Primeiro que a mãe acompanhante, que também é um cuidado nosso, principalmente as mãezinhas, né, que estão lá o dia inteiro, que são obrigadas a rir para cuidar daquela criança, elas começam a rir. Ou ver o filho dela sorrindo, é uma gratificação tão grande, porque depois que ele sorri, ele passa um tempo com a gente, ele vai relaxar, vai regular um pouco os hormônios dele, sobe um pouco a imunidade, ele já sente mais fome, porque o riso também é analgésico, né? Tira um pouquinho daquela dor, tira o enjoo, aí ele já quer levantar um pouquinho da cama, já estimula o alimento, então é de uma gratificação assim absurda. E óbvio que todo esse processo feito com constância, os resultados são
muito maiores. Mas o resultado, ele é imediato. Sempre é imediato. Sempre tem coisa que você vê que você fala, uau, que bom. Até, Abigail, eu te digo que o choro, quando você vai num quarto, né? Tem um neném, por exemplo, a gente não vai conseguir interagir com o neném, a gente vai interagir com a mãe dele, que é a que mais está precisando ali. Então a gente bate papo, tem a escuta ativa, né? Ela conversa bastante, a gente ensina um pouquinho sobre o riso, e vem o choro, né? Vem aquela explosão de choro. Essa explosão de choro ela é muito importante, porque ela é uma descarga cerebral, ela precisa sair para que venha outra coisa. Então tem gente que fala, então eu não posso mais sentir raiva, eu não posso ficar triste. Não, muito pelo contrário. Você tem que soltar esse choro, você tem que tirar isso de dentro de você, para que aí sim o riso venha limpo. Então é muito importante a gente também tirar esse sentimento. Porque daí vem o abraço, vem o sorriso, aí você vê a melhora, uau! Aí você fala, não, fiz o que eu tinha que ter feito vindo aqui. É muito, muito, muito gratificante. Eu amo isso. Dessas escritas, né, dessas coleções de histórias, você lembra de alguma ou de algumas que, de certa maneira, te tocaram? Lembro demais. Tem uma que, para o nosso grupo, assim, ela é como é que se diz? Não vou dizer uma história, né, mas um momento muito importante. A gente entrou numa UTI, né, numa semi-UTI, que tinha uma menininha de mais ou menos uns 11 anos em estado terminal, e ela estava muito debilitadinha, deitada, com a sua mãe do lado. A gente chegou muito devagarzinho para falar com ela, naquela até pensando, puxa, ela não vai pegar muito o que a gente está fazendo, né? Interagir, isso. Me fugiu a palavra. Aí ela foi devagarzinho, veio vindo, até que ela sentou na cama, ela falou, ela sorriu, ela brincou bastante, e a hora que a gente olhou para a mãe dela estava nessa explosão de choro. Poxa, porque eu não sei nem como me expressar. Uma mãe está perdendo um filho, né? E de repente essa mãe vê esse filho nos últimos momentos dele, dando uma risada, interagindo um pouco. Foi um momento que me marcou muito, porque de alguma forma a gente trouxe uma alegria para a mãe ver a filha dela brincando mais um pouquinho no tempinho que ela tinha ali. Foi muito especial para mim, assim, de um aprendizado muito grande, ter trabalhado com essa mãe e ter ficado um pouco com ela. É uma coisa que eu não esqueço, porque a gente falar de pacientes em estado terminal é muito delicado, né? Porque primeiro você tem a aceitação da morte, a não aceitação do parente, a aceitação do próprio paciente, e entrar um palhaço para fazer algo ali é uma coisa muito até de repulsa. Tem gente que tem, nossa, não quero. Imagina que loucura! E quando eles entendem que a gente também trabalha com a escuta ativa, com a presença ativa, que tudo aquilo devagarzinho se torna gracioso, não é uma coisa, é o palhacinho que está ali fazendo piada. É tudo uma coisa muito, muito detalhista, muito, muito pequenininho para a gente chegar. É muito legal de ver, né? E para a gente que está fazendo, é doloroso, né? Você sai doído, por isso que a gente também precisa de um tratamento, mas eu falo que eu tenho um prazer de tratar os pacientes em estado terminais, porque são pacientes que às vezes estão esquecidos. Deixa aquele quarto ali, não precisa nem entrar, porque ele já vai mesmo. Não, muito pelo contrário. É ele e o acompanhante dele que precisam mais. Então, eu gosto muito de dar atenção. Então, são esses pacientes que me marcam muito, assim. E, Gabi, eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho com a escuta ativa. Em alguns momentos, há uma necessidade da troca, né, do riso pela escuta ativa? Esse trabalho, você percebe uma troca? Com certeza, Abigail. Tem quartos que você entra, que você percebe a necessidade das pessoas de falarem, de desabafarem, de expor o que elas querem, de contar histórias do passado, de reclamar, de várias coisas. Então, a escutativa é muito importante. E por que ela se chama escutativa? Porque a gente não está ali só se escutando, não estamos só ali parado ouvindo alguma coisa. Ela realmente entra na gente, a gente entende o que aquele paciente está falando, a gente realmente se conecta com ele, né? E esse desabafo, ele é muito importante. Como somos uma figura desconhecida, né? E o nariz azul e o palhaço, ele já traz uma coisa imperfeita, ele traz uma coisa ingênua, então as pessoas elas se sentem muito à vontade de falar com a gente, de desabafar o que elas querem, porque elas vão falar e vai ficar aqui, no meu coração, dali não vai sair. Então a escutativa
principalmente no ambiente hospitalar, é muito importante. E eu falo que eu acredito, né, pelas minhas experiências, que a escuta ativa ela é muito importante para o esperante, quem está junto com o paciente. Porque ele está lá, muitas vezes, horas sem comer, sem saber o que está acontecendo, se aquela pessoa vai melhorar, se não vai, com dor nas costas porque não dormiu direito, aflito. Então, essa escuta ativa ela é muito importante. E da escuta ativa, eu te digo que dificilmente, no final, automaticamente já não sai um exercício do riso, porque você vai deixando falar, vai desabafando, vai descarregando. Quando você vê, você já está batendo um papo muito mais risonho do que estava no começo. Então, a escuta ativa, como a presença ativa, é muito importante também no ambiente hospitalar. Você falou aí duas palavras que eu não vou me lembrar exatamente, mas que elas me provocaram uma lembrança de uma frase que você diz: o hospital é um palco pouco iluminado, né? Porque você está falando de palhaço num hospital, mas você está falando de um palhaço que tem um nariz diferenciado, uma cor diferenciada. Você está falando de um palhaço que para ouvir, né? E não só fazer graça. Quando você diz o hospital é um palco pouco iluminado, o que é que te vem, Gabi? Ixi, você falhou um pouquinho para mim. Falhou um pouquinho a sua última frase. Tá. O hospital é um palco pouco iluminado. O que é que você quer dizer com essa frase tão linda? Eu digo que o hospital ele é um palco pouco iluminado e um palco com pouco público, né? Eu falo que é um show escondido. Por que eu digo isso? Porque, de certa forma, a gente está fazendo um show para aquela pessoa, né? É um atendimento em forma de arte, que você tem o público, uma pessoa ou duas no máximo, que tem uma resposta imediata, que tem o contato com aquela arte direto. Então, eu tenho a resposta imediata do meu trabalho e ele tem o contato direto. É uma coisa direcionada totalmente para ele. É um show totalmente particular e singular, exclusivo para ele. Porque cada quarto é um show diferente, né? Então, eu falo que a arte hospitalar ela é uma das artes, para mim, mais bonitas e gratificantes que tem, porque você não tem o aplauso daquela multidão que é delicioso, tá em cima do palco, mas você tem a resposta na hora, a resposta real e imediata ali. Por isso que eu digo que é um palco pouco iluminado, pela sensação da iluminação do palco, mas ela é grandiosamente iluminada pelo resultado que ela dá. Com certeza. É um trabalho super diferenciado e para esse projeto, né? Você sentiu a necessidade de desenvolver, por exemplo, uma metodologia diferenciada? Eu te falo assim, tudo que a gente estuda, né, tudo que eu estudo, eu procuro ir fazendo testes, né, unindo a risoterapia com a palhaçaria terapêutica, com a psicologia, com o humor que eu já trabalhei há anos que eu tenho, com a dramaturgia, com tudo. Então, tipo, com a espiritualidade, que eu acho que a espiritualidade está muito presente nisso, nem digo de religião, digo de energia mesmo, de frequência energética, com a neurociência. Então, se você pegar uma coisa da psicologia, juntar com a palhaçaria terapêutica, um pouquinho do circo, e você jogar uma risoterapia, você tem resultados muito legais. Então, eu falo que a minha metodologia é muito intuição, Abigail, eu uso muito da minha intuição. Eu entro num quarto, a gente, naquele primeiro momento, aqueles primeiros segundos, a gente tem que ter, sim, uma habilidade de sentir aquela frequência energética que está ali, como que eu vou lidar com aquilo. Aquela pessoa, ela realmente quer que eu esteja ali? Ela está dizendo sim porque ela está educada? Ou ela está dizendo sim porque ela precisa de mim, mesmo estando com uma cara brava? Porque às vezes a cara brava, o mau humor, você fala, opa, vou embora, não vou ficar aqui. Não, muito pelo contrário. Às vezes a cara brava, o mau humor, quer dizer para você permanecer, você continuar, para que você solte. Ele quer mostrar que ele está bravo. Ele está no direito dele de estar. Então, eu te falo nessa pergunta que eu uso muito da minha intuição e vou misturando métodos, óbvio, com consciência, com testes. Eu falo que eu testo tudo muito em mim. Eu sou a minha própria cobaia, principalmente da risoterapia. Ah, é legal acordar rindo. Será? Mas e se eu tiver de mau humor? Eu te digo que realmente muda. Você abrir seus olhos, antes de abrir os olhos, soltar um grande sorriso, você muda o seu dia. Então, eu testo muito em mim antes de testar em alguém. Mas o meu principal método é a intuição
misturada com um monte de coisas que eu estudo para que ela seja muito focada no que precisa ser feito. Então, eu posso entender que o riso é um treino e eu posso, aquelas pessoas que me dizem que cá entre nós eu não acho graça nenhuma dessa frase. Ai, eu acordo sempre mal-humorada. Ai, eu não consigo sorrir pela manhã. Eu também não acho graça. Sabe por quê? Porque as pessoas elas têm uma mania, né, Abigail, de falar assim: eu não consigo tal coisa, eu sou tal coisa. Se você quiser, você consegue. Se você quiser, você muda. Ah, eu sempre fui assim e você assim, então, mal-humorada. E elas acham engraçado, gracioso dizer que acordam mal-humorada. Eu te digo que quando eu era mais nova, eu acho que pela adolescência, por tudo, eu acordava mal-humorada. Tipo, ah, que saco, que saco. E comecei a ver que aquilo não era legal, aquilo é insuportável. É muito mais legal. Ah, mas como é que eu mudo? Treino. Tá mal-humorada? Só a gente pode mudar. Né? Eu costumo dizer que eu brinco isso com os pacientes, que eles adoram, que eu brinco assim: se você tem uma louça enorme para lavar, você lava ela com baita de um mau humor, que saco, que louça chata, que insuportável, seu marido, seus filhos vão passar atrás de você, você vai falar: ah, sai daqui, não tá vendo que eu tô lavando a louça? Ninguém lavar para mim, que nananã. E você vai contagiar a sua casa inteira com aquele mau humor. E se você simplesmente mudar, você pode até estar irritado aqui dentro. Eu vou lavar essa música cantando, dando risada, vamos ver o que acontece. E lavar a louça. Viva, tananana. Quem passar atrás de você, você vai falar: bom dia, Você vai mudar a luz da sua casa também. Então eu digo que a felicidade é uma escolha. Não importa o tamanho da louça que tem ali para você lavar. Se você escolher encarar ela com mau humor, seu dia vai ser insuportável. Encarar ela com bom humor, seu dia vai ser muito mais feliz, com certeza. Com certeza. Então, olha só, isso me leva a acreditar que o riso, ele pode me curar desse mau humor. Com certeza. Desse mau humor eu te digo com certeza. Nem que você tenha que dar uns gritos no quintal, que eu brinco, dá uns gritos, solta uns... E na sequência respira e deixa vir uma gargalhada, que você vai ter uma descarga cerebral. A ciência prova isso, que você tem uma descarga cerebral gargalhando e você muda o seu humor, com certeza. Por mais dificuldades que a gente tenha na vida, né? A gente consegue mudar isso sim. E é importante a gente lembrar, né, Gabi, que melhora o humor, o bem-estar e fortalece relacionamentos. Porque cá entre nós, quem, com uma cabeça boa, quer ficar ao lado de alguém mal-humorado com uma cara carrancuda? Ninguém, não tem como. A gente fala que é impossível você conviver com alguém 24 horas por dia, carrancudo, chato, mal-humorado, que não gosta de nada, que não é feliz para nada, que tudo é problema, né? Tanto é que o riso, ele é a linguagem universal. Qualquer lugar do mundo que a gente tiver, a gente não sabe falar língua nenhuma. Se você sorrir para alguém, isso já mostra que você não é inimigo, que você está em paz, que você está tranquilo naquela situação, que está tudo bem. Então, só isso já fala muito. Você está do lado de alguém que você está tentando ser feliz e a pessoa só tá: que saco, não quero estar aqui, que droga, queria outra coisa, que nananã, você vai embora, você não consegue. E quando a pessoa se esforça para rir, a gente vê esse esforço, pelo menos... é o que eu falo, ela vai tentando, porque é um exercício, não é fácil para quem tem muito problema, para quem foi ensinado, que a gente foi ensinado, né? Principalmente nós mulheres, que rir é feio, que rir alto é falta de educação, que você não pode rir porque você é boba, se você rir você é vulnerável, se você rir... Tantas coisas que a gente foi ensinada a não rir, tem que rir baixo. Então muitas pessoas realmente se fecharam a não rir, tanto é que riam assim, né? Porque rir é feio. Eu falo: para! Tira tudo isso, vamos liberar essa mente e vamos rir, porque rir alto faz bem, rir é maravilhoso, sorrir para os outros é incrível. Se nós mulheres sorrirmos para alguém e alguém vê maldade nisso, essa maldade está na pessoa, não está na gente. Porque não quer dizer que a gente sorriu, que a gente está aberta para outras coisas. O sorriso é uma forma de gentileza e de se mostrar que você está amigável. Não aberta para toque, não aberta para assédio, não aberta para outras coisas. O sorriso é outra coisa, né? Mas a gente teve que se fechar por isso. Porque às vezes sorrir para alguém
quer dizer que você está querendo outra coisa. Então a gente se fechou, a mulher se fechou. Então eu falo, sorriam e sorriam bastante. Estar do lado de alguém que sorri é extremamente mais agradável. A gente precisa derrubar esse mito de que quando você sorri, você está demonstrando intimidade para a pessoa, Exato, né? Olha, exato, não sorri tanto assim, porque não vão te levar a sério. Ah, o que é que eu exatamente. preciso fazer? Entra e fecha a cara. Exato, exatamente. E isso, eu entendo isso, porque até as minhas experiências de sorrir para as pessoas na rua, que eu testo isso o tempo inteiro que eu estou na rua, quando a gente sorri para mulheres, juro, 90% das mulheres de qualquer idade sorri para você de volta com um sorriso de carinho. Aí eu te digo que quando você sorri para homem, né, no nosso caso de ser mulher, sorrir para o sexo oposto, muitas das vezes, quando você abre um sorriso, eles lambem a boca, eles te olham com uma cara de nossa. Aí, infelizmente, eu, pelo menos, tenho que usar da infantilidade para quebrar isso. Então, você está sorrindo para alguém, a pessoa lambeu a boca e entendeu errado, você tem que fazer um ponto. Tipo, não é isso. Então, nós mulheres temos que usar de várias coisas. Eu poderia usar um idiota, entrar num mau humor, resolver, isso é um problema dele. O que a gente não pode é deixar de sorrir, deixar de mostrar que a gente é legal. Óbvio, tem que tomar cuidado no ambiente que a gente está, por sermos mulheres também. Já viu que tem uma má intenção? Nem olha, vai para outro lugar, né? Eu falo que o sorriso não é para quem precisa, é para quem merece. E a maioria das pessoas merece um belíssimo sorriso. Gabi, vou te contar uma história rapidinha que me passou pela Por cabeça. favor. Eu tive 1,14 m de barriga na minha primeira gravidez. E eu estava saindo Uau! de costa para passar na catraca, porque não dava de frente. Imagina, você tá, né, de calça bailarina, teu quadril aumenta na gravidez, Total. e aí eu passo assim, aí tem um rapaz, e eu olho para o rapaz, então ele tá me olhando de costas, e eu olho para ele, ele tá passando aqui, e eu abro um sorriso, porque a minha situação na frente era vexatória, aquela barriga enorme. E quando eu passo e eu sorrio para ele, e ele fala: Nossa, que graça, né? E eu passo, quando eu me viro, ele olha, ele fala: Desculpe. Eu falo: Não, desculpo. A primeira resposta é a que vale. E o que você Exatamente. falou, ele falou: Desculpa. Eu falei: Não, mas nem meu marido está elogiando. Pode elogiar, eu adorei. Bom, resumo, a gente parou ali para tomar um suco, porque ele falou: Eu posso te pagar um suco para eu me desculpar? E eu quebrei todo aquele gelo com um Total. sorriso, né? Total. E dizendo: Exatamente. Olha, e ele entendeu. Exato, exatamente. E falando dessa sua história, a gente até tem que entender que às vezes nem tudo é sobre assédio e sobre falta de respeito com a gente. Às vezes um elogio, a pessoa não sabe se você é casada, se você não é casada, né? Hoje em dia os relacionamentos, como que eles vão começar se alguém não tentar algo? Então, a pessoa te fez um elogio, você agradeceu, abriu um sorriso, de repente falou, olha, sou casada, tal, a pessoa te respeitou, tudo bem, é lindo a gente receber, faz bem para a alma também, né? E acho que o sorriso é a resposta para tudo isso. Você deu um sorriso, ele entendeu o que que era e veio a graça. Isso é maravilhoso, Abigail. É muito legal de escutar. Eu gosto muito, eu costumo dizer, Gabi, que eu dou bom dia a cavalo. É E isso aí, claro, juro. Eu eu igual. dou bom dia a cavalo e algumas vezes você acaba tomando o quê? Uns coices, né? Mas isso não me desvirtua do meu caminho, porque o meu caminho é esse, né? Exatamente. E é muito interessante porque o que você falou, na maioria das vezes, esse sorriso ele é retribuído. E mais, né? Quantas vezes você não deve ter escutado que o seu sorriso me curou ou do meu mau humor, ou me curou, né? Por algum momento daquela minha dor. Exato. E eu te falo que até essa dor, ela pode ser de diversos lugares, né? Ela pode ser de uma dor física, uma dor mental, uma dor sentimental, uma dor espiritual, várias. Um exemplo, se alguém, sei lá, como hoje a gente fala, né? Brigar no trânsito, né? Brigar no trânsito é uma coisa extremamente perigosa, porque você nunca sabe o que o outro está passando pela vida dele e do que ele é capaz, né? Às vezes, uma fechada de carro, alguém te xingou, você mandou para aquele lugar também, o cara saca uma arma e te mata.
como a gente vê em vários noticiários, isso é pânico. E às vezes a pessoa só está mal-humorada, a gente fechou tal. Óbvio, somos seres humanos, a gente tem vontade de brigar junto, só que eu digo que às vezes uma resposta e um sorriso que a pessoa não está esperando, você quebra as pernas dela muito mais do que se você xingasse ela, mandasse ela para qualquer outro lugar. Te xingou, fez, você faz, desculpa, bom dia, me perdoa, e sai. Ela toma um susto, ué, ela não estava esperando por aquilo ali. Então, às vezes, você quebra a perna da pessoa, ela fala, nossa, a pessoa sorriu para mim, que tonto que eu sou. Então, eu falo que um sorriso muda. Cara, às vezes tem pessoas que a gente não sabe, né, realmente, como eu falei agora, o que elas estão passando. Aí você dá um sorriso para um desconhecido na rua, aquilo muda o dia dele. Muda. Ele estava pensando em coisas ruins, estava pensando em besteira. Fala, nossa, um desconhecido inconscientemente, um desconhecido me deu um sorriso e meu inconsciente aceitou aquilo. Então, um sorriso muda e cura corações, com certeza. É, o Fala Mansa, né? Que ele tem uma música que o sorriso ele ajuda a melhorar. Ele não pode resolver totalmente seu problema, mas ele ajuda a melhorar. Com certeza, passar o dia sorrindo é muito, com todos os problemas que a gente tem, porque todo mundo tem, vai ser muito mais leve do que a gente passar por esses problemas mal-humorado, né? Mas como a gente estava falando antes, fomos ensinados a quando tem um problema, sermos sérios. Se é um problema, tem que ser resolvido sério. A gente pode resolver sorrindo, que vai ser mais leve. Não quer dizer que o estudo, a risoterapia e o sorriso não é coisa para ser levada a sério. A risoterapia é um estudo muito sério, mas passar o dia sorrindo e resolver problemas sorrindo vai deixar o seu dia muito mais leve do que ser tudo, com certeza. Gabi, olha só, você está numa ponta, né, da cultura, da arte, passa com esse projeto para a área da saúde. A gente sabe que são pontas opostas e que na maioria das vezes, infelizmente, trazem pouco apoio, né, da área política. Como é que você mantém o riso, né? Mantém o sorriso, saindo da arte, que muitas vezes não é valorizada, e indo para a área da saúde, para esse ambiente vulnerável e que também, muitas vezes, está sem recurso. Olha, eu te falo, Abigail, que é muito difícil a gente desmistificar, primeiro, que tanto a arte quanto principalmente a palhaçaria, que é do que a gente está falando, não é um monte de palhacinho bobo fazendo piada aleatória sem saber o que está fazendo, né? Então, eu te falo que o meu maior objetivo hoje é conseguir provar aos pouquinhos para as pessoas que o sorriso realmente muda, que se não for da forma da palhaçaria, se eu sair assim na rua, que eu falo que eu nasci palhaça, né? O nariz só me transforma para que as pessoas possam me enxergar como palhaça. Se eu for num hospital, como eu mesma, Gabi, e entrar nos quartos e fizer tudo exatamente como eu faço com o nariz, eu sou menos aceita. Porque o nariz te abre portas por ser imperfeito, para o palhaço você pode falar tudo, como a gente já disse. Porém, para o outro lado, para a parte empresarial, para a parte política, para outras pessoas, o palhaço, ele é um ser bobo, ele é um ser que não estuda. Ele é qualquer coisa. Nossa, você é palhaço? Ah, coitadinha, que bonitinha. Então, o que a gente quer realmente é desmistificar isso. O palhaçoterapeuta, ele estuda muito. Ele estuda sobre neurociência, ele estuda sobre psicologia, sobre psicoterapeuta, sobre psicanálise, escutativa, sobre 1 bilhão de coisas que está ali. Eu falo que, infelizmente, eu não tenho tempo agora e nem dinheiro suficiente para me formar em medicina, porque um dos maiores desejos que eu tenho hoje, se eu pudesse, era unir a arte realmente com o estudo de medicina junto. Mas temos muitos bons médicos trabalhando junto com a gente para que possa nos ensinar muito disso. Mas para a política ainda, para muita gente ainda é muito bobo, né? Hoje a gente tem a Lei Rouanet com a gente, né? Nós somos um projeto apoiado pela Lei de Incentivo e eu sou muito grata a isso, porque muita gente tem o preconceito com a lei de incentivo, né? Com a Lei Rouanet. Ah, tem Lei Rouanet, então é fácil. Eu digo que a Lei Rouanet ela é linda. Pessoas fizeram mau uso dela. Pessoas mau caráter fizeram mau uso da Lei Rouanet. Então, se hoje
nós, do Rumo ao Riso, não tivéssemos a lei de incentivo e um patrocinador como a Blau Farmacêutica, a gente não conseguiria levar gratuitamente o que a gente leva. Agora, né, São Paulo e Bahia, e o ano que vem, outros estados do Brasil. Então, é muito importante que o governo apoie a cultura e muito importante que tenham empresas que, junto, acreditem nisso. Porque se você tem um trabalho sério, né, porque eu falo que o riso é sério, a gente precisa levar isso gratuitamente. O hospital, o paciente não tem que pagar isso para mim. Mas eu também não posso fazer sem receber nada de alguém que tenha e que eu possa levar, senão a gente não tem como levar. Então é muito importante que os políticos, que os empresários se situem em todas as formas de arte. Hoje eu acho que ninguém, eu tenho certeza absoluta que ninguém vive sem arte, sem leitura, sem televisão, sem filmes lindos, sem músicas, que as músicas curam também, tem uma palhaçaria, tanto terapêutica quanto de circo, quanto shows infantis, musicais, enfim, temos uma infinidade de coisas. Então é muito importante que a cultura se una, né, a essas pessoas e principalmente a medicina, porque música cura, show cura, risada cura, tudo cura o nosso emocional e o nosso coração. Então eu acho que tudo anda junto, Abigail, eu tenho certeza disso também. Gabi, eu tenho certeza também que todas as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, elas estão tão encantadas quanto eu estou com essa sua conversa. E rindo, e falando, e mostrando esse teu sorriso lindo, a gente vai chegando no final dessa conversa, e eu queria que você trouxesse aqui para a gente 10% mais dica, mais reflexão, 10% mais motivos que a gente tem para continuar sorrindo. Vamos lá, Abigail. O que eu digo para vocês é o seguinte. Primeiro que eu acho que todo mundo já sabe, mas não custa a gente reforçar. A vida é uma só. Ela está aqui, ela é curta. E ela é o presente, ela é aqui e agora. A única coisa que eu tenho agora é o meu papo com você, Abigail. A única coisa que eu tenho agora é exatamente isso. E como eu falei antes, eu podia estar fazendo essa conversa de saco cheio. Ah, porque eu não quero conversar agora. Ah, porque eu queria não sei o quê, porque onde eu tô tá chovendo. Ah, porque meu cachorro sujou minha casa. Porque isso, porque aquilo. É tão gratificante a gente poder estar no presente, a gente acordar mais um dia e poder levar o que a gente sabe para as pessoas. Ah, mas eu não tenho nada para oferecer. Tem e tem muito. Um sorriso de bom dia, um abraço, um ouvido, um tchauzinho da janela. Todo mundo tem algo para oferecer. Então eu falo, a felicidade é uma escolha. A felicidade, hoje você pode acordar e falar, eu vou ser feliz, com todos os problemas que você tem. E você pode falar que você não vai querer ser. Tudo bem também, mas eu garanto que seu dia vai ser muito mais colorido se você escolher ser feliz. Tá bravo? Pode ficar, quer chorar, chora também, mas finaliza com um belo sorriso, que eu garanto que vai mudar o seu dia, para muito melhor. E se você gostou da Gabi tanto quanto eu, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e conta aqui, né? Se a Gabi te fez sorrir ou a Gabi te mostrou que se a gente sorrir, a vida fica mais gostosa. Porque assim, ó, a letra da música, Gabi, não é que a vida seja assim tão boa, mas que um sorriso ajuda a melhorar. Com certeza. Eu quero te agradecer pelo sorriso lindo, né, por esse rosto lindo iluminando a nossa tela hoje, por sua generosidade e dizer que o 10% mais está aberto a você. Toda vez que você tiver vontade de falar sobre riso ou tiver vontade de vir nos iluminar, a casa é tua. Obrigada demais, Abigail. Eu fiquei muito feliz. É muito importante para mim espalhar essa mensagem para mais pessoas. E seu espaço é lindo, você é incrível. Obrigada pelo seu trabalho, por deixar as pessoas mostrarem e fazer os outros mais felizes. Obrigada demais, viu? E a hora que quiser bater um papo também, pode me chamar que eu estou super à disposição. Demais. Muito obrigada. Beijo, amor. Nós agradecemos e muito obrigada você que esteve aqui nessa conversa. Beijos para vocês e até mais. Tchau, Gabi.